Oi, oi, tudo bem? Aqui é a Cristina Silva. Hoje eu vim contar para vocês um caso de sucesso da nossa empresa. Motivo de comemoração por aqui, porque foi um caso bem desafiador do início ao fim, tanto na pesquisa quanto na aplicação do processo via judicial. Então eu quero trazer também aqui alguns relatos que vão ajudar com as dúvidas que todo descendente de italiano tem. Quais são essas dúvidas? Quando tem uma mulher na linha de transmissão, eu tenho direito? Eu não tenho direito? Eu posso fazer processo? Nós temos muitos clientes que quando nos procuram, quando tem uma mulher na linha de transmissão, eles já querem desistir do processo. Ai, vamos deixar isso de canto, não vale a pena o investimento porque é um risco. Então, esse vídeo é para animar todo mundo que tem uma mulher na linha de transmissão, não é o fim para você. Então, vou começar aqui contando um pouquinho sobre esse caso do nosso querido cliente Rodrigo Carlos. Ele é trineto de italiano, cujo sobrenome Ginola. Quando esse cliente nos procurou, o processo dele levou em média 4 anos, porque ele nos contratou desde o início ao fim do processo. Então, foi um processo bem desafiador. Vou começar contando aqui da pesquisa. Ele tinha pouquíssimos documentos e só sabia relato que havia ali um italiano da família, mas ele não sabia se tinha direito, como ele ia encontrar os demais documentos. E quando ele nos contratou, ele alegou que já tinha passado por algumas empresas, ninguém conseguia concluir o caso dele, e por isso outras empresas que ele tinha tentado também não queria pegar o caso dele. Ele nos cedeu ali a documentação inicial que ele tinha, que não era muito. Ele, o pai e a avó não tinham sobrenome italiano. A bisavó, quando casou, abandonou esse sobrenome e, consequentemente, a avó já não carregava. Só que isso não é um problema. Você ter esse sobrenome italiano ou não quer dizer que você tenha ou não direito. Isso não implica em nada no pedido de cidadania. Mas nós temos, nesse caso, umas dificuldades bem maiores. No caso da pesquisa, levou basicamente mais de um ano, porque existem riscos no processo. Quais são? Quem, na sua linha de transmissão, o italiano precisa ter declarado o filho ou se casado no civil, com a mãe do mesmo, ou matrimônio, e, consequentemente, os demais dessa linhagem. Então, no caso dele, a bisavó precisava ter declarado o filho ou se casado com o pai, que foi o declarante, e assim sucessivamente. Então, a deficiência desse caso é que o italiano faleceu antes da filha nascer. Então, a mãe já estava grávida de alguns meses e no nascimento da filha, o pai tinha falecido alguns meses antes. Então, ele não declarou. E o pior de tudo, ele não se casou no civil com a mãe, né, da filha. No caso, a gente tem aqui um processo via materna judicial, porque a bisavó, né, mulher, teve um filho antes de 48. Então, tem essa lei já com preconceito, que se fosse um filho nascido após 48, teria o direito. Já começa por aqui. Então, quando a gente concluiu a pesquisa, o cliente ficou muito feliz. Só que a gente tem que expor sempre para o cliente. Existem uns casos que os riscos são baixíssimos, porque todo mundo se casou no civil, todo mundo declarou o filho e tá tudo certo. Tem essas questões. E esse processo era um processo de aplicação de alto risco. Então, a gente repassou isso para o cliente. Quando a gente concluiu, Cris, qual que é o seu ponto de vista? Qual a sua opinião sobre isso? Eu falei, olha, não é um investimento baixo, eu faria, por uma questão de que tudo depende do juiz, como ele vai olhar isso. Então, na legislação, o que a gente tem? Que se você tem um italiano na família, você já é um italiano, você só precisa reconhecer. E do outro lado, existem essas regrinhas da cidadania, né? Do casamento, da declaração. Então, o que nós temos de documento? Quando a mãe foi registrar o filho, ela alegou que era filho de fulano de tal, falou o nome, falou a nacionalidade, tinha as testemunhas que assinaram, né, conheciam a família, isso já é um ponto positivo, conta muito, e alegando que ele era falecido, né? Juntamos o óbito dele e tudo no processo, e o setor jurídico montou uma peça maravilhosa. E aproveitando a jurisprudência que hoje já existe em questão da via materna, a gente estava bem resguardado. Mas o cliente, ele sabia dos riscos,
se fosse outro cliente, né, que nem a gente tem alguns que desistem, é um risco muito grande, e esse estava totalmente positivo, e acho que isso foi um ponto interessante pro processo também, o que você coloca, né, no processo, a forma positiva que você atrai essas questões. Então o cliente decidiu mesmo assim, não, Cris, se você faria, eu acredito que vai dar certo, mas tinha que entender dos riscos, que qualquer juiz podia negar, não houve declaração, não tem casamento no civil, e vamos negar. E também tem a questão da via materna, né? A lei do preconceito. Porém, gente, foi um processo maravilhoso, a gente não tendo o que reclamar, a gente estava bem preocupado, tanto eu quanto o cliente, a família, que ele ingressou. O via judicial é bacana, que você pode ingressar com irmãos, primos, tios, né? Ingressou então o pai, o primo dele e um irmão. Eles estavam bem apreensivos, e quando eu dei a mensagem, né, falei, olha, foi deferido, tipo, já na primeira audiência, poderia ser um caso que, né, o juiz remarcasse a audiência, mas foi deferido na primeira audiência, o cliente não acreditou, foi um dia muito de comemoração na empresa. Então, esse vídeo é mais para incentivar você que tem uma mulher na linha de transmissão e você que tem a documentação incompleta, né, com deficiência. Eu vou desistir porque ele não declarou filho. Isso não é um motivo para você desistir. É um investimento alto, mais válido. Não se casaram no civil, não houve declaração. Ele foi citado nas certidões, tem ali as testemunhas, vale a pena você ingressar sim. E também tem a questão de batismo e nascimento. Tem muitas pessoas que querem desistir do processo. Eu não achei o nascimento do filho do italiano e eu vou desistir porque me falaram que o batismo não serve. Serve sim, e também cabe um registro tardio. Para esse processo, gente, para muitas coisas não existem... Lá no fundo, não tem solução, mas para muito mais coisas existem soluções. Então, não desista do seu processo de reconhecimento, vale muito a pena. A empresa que você contrata, o corpo jurídico também é muito importante você avaliar. Então, nesse caso, não tinha casamento, nem no civil, nem no religioso, ele não declarou por questão de falecimento. Também na pesquisa, a gente não tinha a filiação do italiano, foi uma pesquisa muito desafiadora, até a gente conseguir concluir, encontrar todas as informações. No Brasil, o sobrenome ficou como Nola e o original é Di Nola. Nessa ampliação da árvore, a gente tem vários sobrenomes italianos ali, o Santa Ana. Então, o cliente também tinha outras ramificações, mas a que levou a de sucesso foi esse sobrenome. Hoje, e também os antepassados, no caso, era o trisavô dele, bisavô, avô, até os dias de hoje, a família vive na mesma região, que é no Paraná. Então, a gente tem muitos descendentes de italiano na região do Paraná. Se você é do Paraná, se você conhece algum amigo do Paraná, marca ele aqui, porque ele pode ter, sim, origem italiana, ok? Esse processo dele levou um tempinho, então são 4 anos ali, por conta da pesquisa, depois retificação, tradução, apostila e a entrada no processo. Se você tem um caso semelhante, nos procure, vai ser um prazer ajudar. E levando em consideração todos esses detalhes, não é um motivo para desistência. Agora, esse nosso cliente, ele está com a pasta sendo transcrita no Comune, que também leva um tempo, né, um prazo estimado de 90 dias. Nesse processo de cidadania, ainda mais por via judicial, ele corre muito menos tempo que no consulado, mas também tudo é uma burocracia, então vale muito a pena uma pessoa que já contrata consciente desses prazos e disposta, né, em compreender, porque não é da noite para o dia e a gente tem que cumprir esses protocolos e aguardar.